Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Boteco do Flamengo. Uma boa madrugada para vocês. Boa madrugada aí, bom domingo já. Essa noite de hoje aí, que olha, assim, eu tô gravando, já são 9h30 quase. Essa porra vai, sei lá, quando for ao ar vai ser quase 11 horas. Aí você deve ter recebido uma porra da notificação, deve estar me xingando, mas assim, não xinga assim não. Assim, vamos mandar um jurema pro Sorinzinho, meu filho? Você tá desmaiado, não sei que porra, ele nem bebeu, não sei dizer que ele desmaiou aqui por volta das 6 e pouca e só levantou agora, e só agora eu vim para o estúdio. Eu ia gravar no outro quarto, mas só que tava tendo uma festa, que até dá pra ouvir daqui. No fundo aí do áudio, vou ficar lá um pouquinho. Eles devem estar ouvindo, só que no outro quarto, no outro estúdio das organizações Sorin, o barulho estava até maior, então vamos lá. Sorinzinho, filho de uma puta! Então vamos lá, o programa de hoje tem que manter aí esse pique aí de pelo menos um por dia, fora aqueles extras, pra gente bater a meta dos 365 vídeos nesse diário do Flamengo no ano de 2017. Vamos lá. O povo que gosta de reclamar. Como o povo gosta de reclamar, o povo está reclamando até das brincadeiras e do clima de paz entre os perfis oficiais do Flamengo e do Cruzeiro. Então, tem muitas vezes que os perfis trocam farpas e o Flamengo e o Cruzeiro estão trocando gentilezas e tal, e tem gente reclamando disso. Você está reclamando de que os perfis oficiais querem o quê? Que você vai tomar no cu, vou ganhar essa merda, filha da puta e tal. Uma provocação aqui, outra ali. Acredito que após os jogos vai ter uma provocação aqui ou lá, mas é um clima amistoso e tal, né? Assim, o nego pode até discordar. Agora, reclamar de uma ação de marketing, uma ação de comunicação, uma ação de rede social, sei lá, que busca um clima amistoso entre as duas equipes, as duas instituições, as duas torcidas, aí é muita vontade de reclamar, hein? O caso Muralha continua as suas estendendo seus tentáculos pelo noticiário. Por que o caso Muralha continua estendendo os seus tentáculos pelo noticiário? Porque não tem porra nenhuma para falar, né? Assim, noticiário do Flamengo. O Flamengo só vai jogar agora na quinta-feira, esse final de semana não teve jogo, já acabou lá o assunto da eliminação do Paraná, aí nego não tem o que falar, fala o que tá em voga. Então é basicamente por isso. E agora me preocupa, né? Porque assim, uma coisa que já era certa é que o Muralha precisava de um preparador de goleiro, porque não estava dando certo o negócio. Agora, além disso, pelo que eu estou entendendo, pelas redes sociais, pelas colocações indignadas do tio Bandeira, pelas hashtags de Força Muralha, pelo apoio dos coleguinhas Nutelas da equipe, agora, além de um preparador de goleiro, ele está precisando de um psicólogo e também de terapia de grupo para sobreviver. Coitado, né? É uma pena, né? O rapaz ganha tão mal, tem uma esposa tão feia e o pessoal ainda fica fazendo essa judiação com o garoto, né? Coitado. Mas enfim, vai fazer o quê? Pobre Muralha. O que nós temos... Bom, começou a troca aí, quer dizer, não só para o Rio, que tem gente que vem de fora aí, né, a troca dos ingressos para o Flamengo e Cruzeiro, e aquela notícia interessante que a troca só vai, pelo que dizem, né, pela minha experiência, quando o nego fala isso, o nego fala por falar, mas depois continua. Mas teoricamente a troca só vai até as 18 horas do dia do jogo, da quinta-feira, até mesmo no Maracanã, então o pessoal tem que chegar cedo para não ter tumulto, o que já deveria fazer. Mas facilita muito o fato de quinta-feira ser feriado no Rio. Então todo mundo chegando cedo, indo para os Chicos, que é o bar lá, ponto de encontro da torcida. Antes era melhor, né? Antigamente o ponto de encontro, o Chico sempre foi, mas assim, quando tinha na frente do Maracanã, na frente da estátua do Bellini, aquele monte de carrocinha de cachorro quente, de tudo, pessoal vendendo cerveja no isopor, aquilo era bem mais divertido do que hoje em dia, mas enfim, os raios enfeitiçadores estragam tudo por onde passam. O programa de hoje vai ser curtinho, não é nenhuma decorrência, mas uma curiosidade ainda sobre o Flamengo e Paraná e a eliminação do Flamengo na Primeira Liga. O Lisca doido, técnico do Paraná, ele chegou em julho no Paraná, teve 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos 7 jogos que conduziu a equipe.
eliminou o Flamengo da Primeira Liga com a colaboração do nosso goleiro Alex, e também um pouquinho do Paquetá, e um pouquinho de todo mundo, né, que fez aquele primeiro tempo muito meia boca, torcendo otimista e tal, e foi demitido. Foi demitido. Pelo que ouvi falar, houve uma divergência, é uma coisa que até remete, eu lembrei disso por causa de um assunto que remete a uma coisa que aconteceu no Flamengo recentemente. Corre a boca pequena que havia uma divergência entre o Lisca e a diretoria na questão de poupar ou não atletas no jogo contra o Atlético Mineiro pela semifinal da Primeira Liga. Parece que o Lisca queria poupar 6, 7 titulares e a diretoria achava que não, que tinha que ir com a força máxima. Houve uma divergência, o fato é que ele já estava inclusive em BH para dirigir a equipe e acabou sendo dispensado, um retrospecto interessante. Isso remete àquela demissão do Popoca, né, que era técnico das divisões de base e que saiu falando horrores, falando que recebia instruções do nível para botar tal jogador, de inclusive receber recado durante as partidas ou no intervalo, falando assim, para tirar não sei quem e botar não sei quem. E essa do Lisca doido, ele preferiu não se pronunciar, esperar o Paraná se pronunciar para depois ele dar a entrevista. Vamos ver aí, é um caso curioso, que não deveria ser, né? A diretoria contrata um cara para fazer o trabalho, o técnico deveria, no mundo ideal, suas decisões serem soberanas, né? Mas tem esta fofocada aí, vamos acompanhar. Pelo Campeonato Brasileiro, para não dizer que não teve nada, teve o Grêmio atropelando o projeto do Pofechô Luxemburgo, 5-0 em cima do Sport. E o projeto do Pofechô, que estava indo tão bem, né? Me parece que há 5 ou 6 jogos, acho que 5 jogos, eu não estou lembrando não, porque eu sou retardado, não lembro nem das coisas do Flamengo, eu li, só que agora eu não anotei no roteiro, então não sei. Então não tenho certeza, mas acho que 5 jogos que o Sport não ganha no Brasileirão. E tomou de 5, inclusive com 2 gols do nosso ex-atacante Fernandinho. Poderia até estar aqui, né, para jogar. Fernandinho não era bom, não. Eu não achava o Fernandinho um bizarro, não. Eu achava que ele muitas vezes entrava no segundo tempo e dava um gás legal, né? Até naquela arrancada lá, ele teve participação importante naquela arrancada de 2016, que acabou não culminando com o título, mas foi uma arrancada. Ele tinha participação boa quando entrava. Eu gostaria que o Fernandinho tivesse ficado para compor o banco de reservas. Nesse caso, essa semana, acho que ele não ia nem compor o banco, né? Acho que ele ia jogar mesmo, já que estamos com um grande problema para saber quem jogará, entre aspas, com a 9. No VAR tem um print aqui, eu dei uma catada, como não tinha muito assunto, eu fui catar coisa e falar mal dos outros, né? Aí tem um print aqui do Vasco, do Ramon, que é o lateral deles lá. Lateral artilheiro do Vasco, Ramon, elogia didática excelente de Zé Ricardo. Maior goleador na posição do século com a camisa cruzmaltina, com 9 gols. Jogador diz que treinador... Agora vem a parte legal. Jogador diz que treinador busca organização na saída de bola, semelhante à do Corinthians e dos times europeus. Que bom, Zé Ricardo, que você está buscando isso, porque no Flamengo a parada era a zona do caralho e com 700 chuveirinhos por minuto na área, parecia futebol inglês da década de 60, de 70, sei lá. Com perdão ao meu filho Sorizinho que torce para a Inglaterra, mas futebol inglês era reconhecidamente um futebol só de chuveirinho na área para ver o que acontece durante muito, muito tempo. Não sei precisar aqui. Gustavo Lucas, meu vice-presidente de futebol e de história do futebol mundial, se puder dizer aí até quando, até que década o futebol inglês era conhecido pelo excesso de chuveirinhos, sua colocação será bem-vinda nos comentários. E falando do Botafogo, não tinha merda, não vamos falar, e do Fluminense, aquela questão que sempre me deixa... são coisas que deixam fascinados, né? É tipo assim, quando a gente vê assim, sei lá, tal político, Sérgio Cabral tá preso, né? Exerce um certo fascínio, né? Eike Batista tá ruim de dinheiro, já que o ruim de dinheiro dele não é nem perto do ruim de dinheiro nosso, mas assim, ruim de dinheiro para os parâmetros dele e tal. O fato do Fluminense, a fidalguia, a nobreza do Laranjal estar com o Pires na mão, me exerce um certo fascínio, ainda mais sabendo que nós, os favelados e mulambos
estamos nadando em dinheiro com todas as nossas planilhas Excel em dia. O Cícero, que tinha uma rescisão de 7 milhões e 600 mil, o Fluminense parcelou essa porra em 50 parcelas, pagou as primeiras 4 e não teve mais dinheiro para pagar o resto. E aí vai ter uma ação na justiça, me parece que a audiência, não sei se em outubro, acho que em novembro a audiência, e se o Fluminense perder pode ser forçado a ter que pagar fora os juros e tal, tudo de uma vez, né? Eram 7 milhões e 600 parcelado em 50 vezes, tipo Casas Bahia. O Fluminense pagou 2, depois pagou a terceira e a quarta com atraso, e depois não pagou uma porra nenhuma, e pode ser que a justiça diga que tem que pagar tudo de uma vez. É foda, cara. É o pires na mão do caralho. Tem decorrência no elenco, que volta e meia acaba tendo que negociar, vender mesmo. O Wendel, pelo jeito, parece que vai mesmo pro PSG e só deve ficar até dezembro. E, cara, o futuro para essa galera aí, Fluminense, Vasco e Botafogo, o futuro financeiro, tá meio esquisito. Ou pintam uns doidos igual pintaram aqui para dar um jeito no negócio, ou essa galera vai se arrombar feio durante muito tempo. Vamos observar, nem vou me aprofundar mais no assunto, porque isso é tema que alguém sugeriu aí no Boteco. No dia que eu gravar o vídeo específico sobre isso, eu comento aqui. Muito obrigado pela paciência de vocês e boa madrugada para quem assistiu o vídeo ainda no avançar da noite de sábado, e quem assistiu só no domingo, um bom domingo para você, um domingo sem Flamengo em campo. Final de semana sem Flamengo em campo é estranho. Para mim ainda tem o consolo de ter a Holanda em campo jogando pela eliminatória, naquelas 3 decisões que tem a fazer para cavar uma vaga na repescagem das eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2018. Muito obrigado e até a próxima.